Amém. Olha, com muito temor e com muito respeito a todos vocês, eu tinha lido uma palavra e já faz bastante tempo até, né, Everton, que eu tinha até comentado com você, eu falei, ai, Deus o Senhor me deu uma palavra e eu anotei no meu caderninho aqui e eu fiquei muito feliz de poder trazer essa reflexão para vocês hoje, tá bom? Então Amém. eu vou ler alguns versículos aqui, mas vocês não precisam abrir aí não, eu vou lendo aqui, tá bom? Então tá no livro de Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 até o versículo 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, chegaram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Somente até aqui no versículo 37. Essa palavra acho que é bem conhecida, que é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, mas o Senhor me chamou a atenção nesse versículo 34, quando ele disse que Jesus compadeceu-se daquele povo. E a palavra compaixão, ela aparece 83 vezes na Bíblia, 65 vezes no Antigo Testamento e 18 no Novo Testamento. E 11 vezes no Novo Testamento, elas são descritas, né, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, em relação ao caminho de Jesus, né, durante essa caminhada de Jesus. E aí o que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui é que, em determinado momento, os apóstolos dizem assim, né, no versículo 36, despede o seu povo para que eles possam ir buscar o que comer. E Deus tocou fortemente nesse momento no meu coração, no que diz respeito quantas vidas muitas vezes nos relatam algum tipo de problema e nós muitas vezes as despedimos vazia. Às vezes a gente não quer se intrometer, um problema de família, um problema do vizinho, um problema da escola, do condomínio, alguém vem contar alguma história pra gente e nós nos tornamos bons ouvintes, mas algumas vezes não nos colocamos no lugar daquelas pessoas. Nós dizemos, ela vai encontrar o caminho dela, eu não vou falar nada, deixa desse jeito mesmo, né? E o Senhor, naquele momento, ele viu a oportunidade de fazer um milagre e fez do nada tudo. E o Senhor é o mesmo Deus que deixou o Espírito Santo dele conosco para que a gente faça do nada tudo. Então, quantas vidas a gente às vezes pensa, para esse daí eu não vou dar nenhum conselho, eu não vou dar palpite, aquele não gosta de opinião, aquele lá eu já sei que é daquela religião. Então, a gente às vezes coloca muitas barreiras na nossa vida espiritual, na comunicação com as pessoas, para não comprar o problema dos outros, né? Essa é uma frase que as pessoas usam. Eu não vou comprar o problema de ninguém, já tenho os meus. Mas nós não estamos comprando o problema de ninguém, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Porque naquele momento, o Senhor era o pastor daquelas ovelhas perdidas. Então, o que eu quero dizer é que eu já fiz muitas ovelhas perdidas. Não, eu não ajudei, né? Eu não pastoreei algumas ovelhas, eu não sou pastora, nem pretendo ser, mas digo como cristã, né? Quantas ovelhas eu já dispensei, dizendo, esse eu não vou ajudar. Quer saber? Bem feito mesmo isso que aconteceu, porque também não houve ninguém, não isso, aquilo, porque a gente sempre vem com o nosso julgamento humano. Então, esta palavra da multiplicação dos pães, ela é um milagre. E a gente não vai multiplicar pão, mas a gente pode fazer milagres na vida de alguém. Então, às vezes o meu marido fala para mim, mas você vai orar por essa pessoa? Você nem conhece ela. Eu falo, mas não importa. O Senhor
Senhor conhece, e não é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço não é nada perto daquilo que o Senhor pode fazer, mas se a gente não se colocar nessa brecha, nessa disposição, nessa disponibilidade. Então, desde uma coisa muito simples, eu acho que eu já até comentei com vocês, todos os dias de manhã eu mando um versículo daquilo que eu leio para um grupo de pessoas. E tem gente que volta e diz assim, Silvia, foi a única palavra que eu li no dia, né? Muitas pessoas, inclusive, que não são nem cristãs. E aí eu penso, Senhor, eu não posso parar de fazer isso, porque o dia que eu não der esse alimento, nem isso, nem essa migalha, essa pessoa não vai ter para comer. Então você se torna responsável pelaquela vida, né? Então você se torna responsável na palavra, na oração, no posicionamento. Então os telefonemas que eu mais gosto de receber é quando alguém me liga e fala, Silvia, você pode orar? Você pode colocar meu nome lá no grupo de oração? Porque eu quero ter essa referência na minha vida. Eu quero ser lembrada por alguém que busca, por alguém que tem fé, por alguém que acredita e por alguém que se torne um porto seguro daquela ovelha perdida, daquela ovelha que não tem um pastor, né, que está desgarrada e por qualquer motivo que for, né? E, lamentavelmente, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, né? Na hora que a gente quer. Ontem, acho que foi ontem que o Guilherme comentou na tarde da bênção, até desculpa, não sei nem se a Magali tá, não estou expondo a Magali não, mas é um testemunho dela, em que a Magali levava foto do José Luiz, né? Lá na igreja, e ela levou durante muitos anos, né? Então ela não desistiu. Então quantas vezes a gente desiste? Quantas vezes a gente desiste e faz pessoas desistirem? Então o que eu gostaria de trazer para a gente refletir nessa noite é o quanto as nossas atitudes estão afastando ou aproximando as pessoas do Senhor. Porque às vezes a forma como a gente e eu tenho um monte de defeitos, viu? Eu vivo fazendo isso, não sou. Essa palavra primeiro é para mim. Mas eu queria só ler algumas outras coisas aqui, tá bom? Então, falando ainda um pouco disso, em Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas ao quebrantado, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, isso é uma ordenança. Como eu posso pregar boas novas se eu não quero nem ouvir o problema do outro? Como eu posso proclamar libertação para os cativos se eu desejo que aquela pessoa esteja naquela situação mesmo muitas vezes? Porque a coisa que a gente tem que lembrar é que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade que estão sobre aquela vida, né? Então, o quanto a gente às vezes amaldiçoa aquele que já está amaldiçoado, né? A pessoa já está naquela e a gente continua ainda colocando mais coisas em cima dele, piorando um cenário. A outra passagem que eu queria ler é em Jeremias 56, que diz assim: o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro e esqueceram-se do seu redil. Então, lamentavelmente, nós temos muitas histórias de pastores de igrejas grandes que têm imagens negativas, então às vezes a gente até tem vergonha de dizer que somos cristãos, porque aí é crente igual aquele outro que fez aquilo, que roubou, que fez coisas erradas, né? Mas, lembrando um pouquinho da aula de ontem do pastor Ricardinho, nós somos o povo do exército de Israel. Eu não sou a Silvia que sou da Igreja Evangélica de Pinheiros. Eu sou a Silvia do exército do povo de Israel. Então, se nós não nos encaixarmos nessa posição, não nos armarmos e estivermos pronto para isso, a gente sempre vai estar distante das pessoas virem nos buscar, beber a água da fonte que nós bebemos. Então, eu sempre falo isso para o meu filho. Meu filho tem 10 anos. Eu falo, filho, as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus Cristo nas suas atitudes, nas coisas que você faz. Então, esses dias recentes, ele ficou preso no elevador da escola, 15 crianças presas no elevador. E ele falou, mamãe, as crianças começaram a gritar, e eu falei, o que você fez? Ele falou, eu falei para todo mundo, fecha o olho e ora. E aí eu falei, o que mais? Ele falou, eu tenho promessa, não vai acontecer nada na minha vida. E todo mundo ficou meio assim. Então, a questão ele não é melhor do que ninguém, é só uma criança, eu também não sou a melhor mãe do mundo, tenho um monte de defeitos como mãe, mas eu prego muito isso para que as pessoas nos enxerguem. Então, como estão nos vendo? E é como, gente, não é só a gente.
né? Não é só na igreja, mas é no trânsito, é no supermercado, é na escola, é em todos os lugares, né? Porque não posso ser boazinha na frente do pastor, eu preciso ser boa para o Senhor, né? Eu não vou ser perfeita, porque só tem de perfeito ele, né? E eu queria ler mais um versículo que está em Zacarias 10:2, que diz assim: Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. E aí me lembrei de que quanta gente acaba procurando um monte de outras religiões, um monte de outras coisas. Ah, porque eu fui no tarô, porque eu fui na cigana, porque eu fui no centro espírita, porque eu fui na igreja não sei de quem, porque os fulano me benzeu, porque a pessoa está procurando alguma coisa. E a gente, às vezes, ao invés de falar, calma, tem só um caminho, uma verdade, uma resposta. A gente, às vezes, fica, também, olha lá, cada hora tá num lugar, tá se enchendo de demônio. Então, o que a gente precisa tirar, né? E, de novo, começa por mim. É o julgamento. A gente precisa praticar o amor. Não tem jeito. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas, falam as coisas e elas não sabem verdadeiramente o que elas estão falando. Mas nós precisamos nós conhecer. Então, nós precisamos entregar o que nós temos dentro de nós. E se nós temos o Espírito Santo, se nós somos templos, se nós somos servos, se nós fazemos parte de um exército, é assim que as pessoas precisam nos reconhecer. Se não, o que a gente tem dentro não é o que a gente coloca quando a gente está na igreja, quando a gente está no meio dos irmãos, né? E tem mais uma passagem, eu já estou acabando, viu? Mas eu vou ler mais 2 versículos aqui. O outro versículo está em Mateus 9:36 e diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, quanta gente que bebe, que desconta na droga, que desconta em outras coisas, desconta na mulher, no filho, enfim, porque estão aflitas, porque estão desesperadas, porque uma alma perdida é uma coisa desesperadora. Eu sempre falo isso com meu marido. Eu não consigo imaginar uma pessoa que vive sem o Senhor, porque qualquer coisa que acontece comigo, seja na alegria ou na tristeza, eu me coloco de joelhos e eu me sinto guardada, protegida, renovada. E quem não tem é uma angústia atrás da outra, é um dia após o outro e aquilo não vai parar. A palavra diz que também nós lemos ontem na tarde da bênção que o Guilherme leu, a fé nos faz rir do futuro. Então, estamos passando por um momento ruim, mas a nossa fé faz a gente rir lá no futuro. Então, aquele que é servo verdadeiro pode passar o deserto que passar. E nós vamos passar. Porque se nós somos do exército do povo de Israel, é luta e guerra dia após dia. Derruba um, derruba um, sobe outro. E assim vai. Então, a nossa paz é no céu. A nossa paz não é aqui na terra. E é por isso que a palavra insiste muitas vezes em dizer, não murmure, meu irmão. Porque quando a gente murmura, as pessoas falam assim, ih, mas esse daí que é crente está reclamando? Está reclamando do quê? Então aquele Deus que ele serve, o que está acontecendo? Então, é o sorriso, é a fé, é crer verdadeiramente, crer de alma, ainda que esteja doendo, e vai doer muito, mas vocês temos um Deus que tem promessas sobre as nossas vidas, tudo que ele já fez, ele vai continuar fazendo, né? É por isso que a palavra, ela é atual, né? E para terminar, hoje de manhã, né, até para confirmar aí a palavra que o Senhor tinha pedido para trazer para vocês, eu vou ler Isaías 6, versículo 8, que foi a mensagem que saiu para mim hoje de manhã. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Então, o que eu queria deixar para a gente refletir é: estamos prontos para responder, envia-me a mim? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Amém. Espero que vocês recebam essa palavra com muito amor no coração de vocês. Não estou criticando ninguém, não sou ninguém aqui para apontar, mas entendo que estamos vivendo um tempo cada dia mais difícil. E se a gente não estiver forjado, preparado, a gente não vai aguentar a pressão do mundo. Amém. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. E agradeço imensamente. E eu gostaria só também de não acrescentar, mas falou muito bem, mas o que também Deus tocou no meu coração, né? O que você leu agora dessa passagem de
Marcos 6, né? A multiplicação dos pães. Então, era tarde, o povo seguiu a Jesus, haviam 3.000 homens, provavelmente mais mulheres e crianças, né? E lá, Jesus testou os discípulos, né? Falou, olha, o que que nós vamos fazer? Eu falei, não, dá vocês de comer. Mas como a gente vai dar? Só temos 200 de dinheiro e aqui para ir para uma cidade é muito longe, né? Era a incapacidade deles de resolver isso. Aí eles falaram, o que que nós temos aqui? Só 5 pães e 2 peixinhos. O que que é isso para uma multidão? Essa incapacidade eu senti quando eu pedi oração para os irmãos na semana passada. Eu senti essa incapacidade. E Deus opera quando a gente está incapaz, quando a gente não pode resolver. Por quê? Porque aí entra o milagre, aí entra o poder de Deus. Enquanto a gente faz, a gente está fazendo. Mas quando a gente não tem capacidade de resolver, aí entra o Senhor e faz o milagre. Interessante também que aqui no Evangelho de João, ele inicia essa passagem também, mas falando antes da ceia e antes daquela grande discurso que ele é o pão da vida. Então, aqui para mostrar que Jesus é o pão da vida. E outro ensinamento também, muito importante, que você também falou, Silvia, o que que nós temos aqui? 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, às vezes nós temos tão pouquinho, tão pouca coisa, e que a gente fica murmurando, Senhor, mas eu só tenho isso. O que que é isso? Verdade. Não é? Mas Deus vai, através disso, ele vai multiplicar na vida da gente. Ele vai dar uma bênção tal que esses 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar toda a multidão e mais, sobraram 12 cestos cheios de pães. Então, isso é uma multiplicação. Então, quando a gente vê o milagre, vê a nossa incapacidade, reconhece que nós somos incapazes e que Deus é poderoso para fazer o milagre, ele multiplica na vida de cada um. Então, Amém. é uma grande bênção. Hoje eu tive um cliente que até vou pedir oração para vocês depois. Eu sei que esse grupo aqui ora e Deus ouve, e é rápido. Ele está falido, estava pensando em suicidar, foi no psiquiatra ontem, tomou antidepressivo na veia, ele estava mal. Aí eu conversei bastante com ele e depois à tarde ele ligou e falou, olha, foi tão bom falar, estou me sentindo mais leve. Mas não foi por causa do remédio, não. Foi por causa da palavra de Deus e do Espírito que não volta vazia, né? Amém. Mas aí eu falei para ele, eu perdi tudo, eu perdi tudo. Aí eu virei para ele e falei assim, você tem saúde? Eu tenho. Então você não perdeu tudo. Ah, mas eu perdi. Eu falei, não, você não perdeu, você ainda tem saúde. Ah, mas eu estou com 60 anos. Mas você ainda pode trabalhar, não é? Você tem saúde. Então, e eu aí comecei a falar para ele, pregar o evangelho, né? E aí ele sentiu bem. Ele falou, olha, é Deus que te... eu estou sentindo lixo. Eu falei, mas você é inteligente. Eu estou me sentindo incapaz. Ah, é agora que Deus vai agir na tua vida. É nesse momento que você sabe, que reconhece que você não consegue resolver. 2 vezes ele já quebrou, 2 vezes ele já faliu. E ele está realmente numa situação, está devendo um monte para muita gente. Então, mas é nesse momento que Deus opera, né? Quando a gente não precisa quebrar, mas é só reconhecer, é só ver que a gente é incapaz, né? A gente não precisa E passar. é engraçado, né? E é engraçado, né, pastor? Tem aquela palavra que diz que é no amor ou na dor, né? Que as pessoas são impactadas. E o meu marido, ele não é convertido dos 10 mais, né? Ele vai à igreja e tal, mas ele não é, né, o convertido. E aí eu sempre falei, Senhor, o que que vai precisar acontecer na vida desse homem para ele entender, né? E pensando na dor. E aí, recentemente, ele quis trocar de carro. E aí ele falou, eu vou comprar tal carro. Eu falei, Fábio, Deus não tá nesse negócio aí não, não vai dar certo, não sei o quê. Comecei a falar na cabeça dele. Eu falei, olha, Fábio, Deus vai preparar um carro para você que vai ser tudo assim, ó, à risca. Pois foi nessa que ele tá falando agora tudo assim. Nossa, Deus cuida mesmo, né? Meu Deus, como ele cuida dos detalhes, né? Nossa, olha, você não sabe acontecer. Então, assim, não é do jeito que a gente acha. O Senhor, ele toca do jeito que ele quer tocar, né? Não é da forma, nem no momento, nem na hora. Então, às vezes a gente até, eu falo assim, eu já vi muita gente falando, tomara que se estrepe, aí quando se estrepar, volta. E não é na dor, muitas vezes é no amor, né? Então, esse seu cliente, você foi o pastor dessa ovelha perdida hoje, né? É verdade. E é isso mesmo, a gente não precisa chegar na dor, né? É só. E você falou a passagem de Isaías 6 também, interessante, né? Quando ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim, mas nos versículos primeiro, no começo, você repara que ele teve uma experiência com Deus. Por quê? Porque ele viu
ele viu a glória de Deus. Isso ele ficou maravilhado. Ele deve ter caído no chão de joelho, com os rostos em terra. Ele sentiu a presença de Deus, ele sentiu o cheiro do incenso. Então, ele sentiu Deus, ele sentiu a plenitude. Então, Ele foi pelo amor, né? ele foi pelo amor, ele viu a glória de Deus. Então, é assim que a gente sente. E depois ele sentiu que ele era o quê? Que ele era um pecador, que ele estava em pecado. Aí, o que que ele falou para Deus? Eu vivo no meio de pessoas de impuros lábios e tenho lábios impuros. Aí veio o anjo e tocou-lhe com a tenaz, uma brasa viva nos seus lábios, queimando os seus pecados. Então, aí o arrependimento, o reconhecimento do que é um pecador e o arrependimento. Aí, então, Deus falou, e a quem enviarei? Ele falou, eis-me aqui. Então, estar preparado para a obra de Deus precisa primeiro ter o contato com Deus. Conhecer essa grande obra, conhecer esse grande amor, conhecer o poder de Deus. Sem o qual, ninguém vai deixar a vidinha que a gente tem. Nós precisamos ter esse encontro com Deus. Tendo encontro com Deus, a gente vê o nosso estado pecaminoso, a gente quer mudar e pede para Deus, falar, olha, eu sou pecador. Aí Deus perdoa e nos purifica. E aí sim, aí estamos preparados para trabalhar a obra de Deus. Maravilha de palavra, Deus te abençoe, Silvia. Glória a Amém. Deus, foi enriquecedor.